Eu sou Marcelo Spadotto, sou economista, trabalho na área comercial e com desenvolvimento de pessoas. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais o programa Você é Top. E hoje nós convidamos aí uma profissional muito top. Ela já nos brindou no programa Gestão Executiva, contando a sua trajetória profissional. E hoje nós temos aí um outro lado, é como se ela tivesse vivido outro momento. E estamos aqui com Nádia Freitas. Muito obrigado, Nádia, mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Keiji. Muito obrigada pelo convite. Nádia, conta um pouquinho para os nossos internautas, quando você começou a se interessar pelo mundo da numerologia, se foi por curiosidade, conta tudo pra gente. Olha, desde os meus 16 anos, eu sempre... Faz tempo. Eu sempre me interessei por essas ciências ocultas, queria entender o desconhecido, da onde que a gente veio, por que veio, né, o que a gente está fazendo aqui nessa vida. Então, eu sempre busquei bastante. Então, desde nova já comecei a estudar em escolas iniciáticas também, fiz várias escolas, sempre tive interesse. Fiz Provida, fiz outras escolas aí porque eu tinha interesse, estudei cabala. E aí, desde nova, comecei a estudar numerologia. Eu sempre gostei muito da astrologia também, só que eu sou adotada e eu não tenho horário do meu nascimento. Okay. E na astrologia precisa do horário. Do dia e horário certinho? Dia e horário. E na numerologia não precisa. Ok. Aí comecei, fui avançando a idade, consultei com uma numeróloga que eu apaixonei, assim. Eu falei, nossa, como ela sabe tudo isso de mim, como ela sabe que eu sou assim, que eu faço isso. Pelo nome, data de nascimento, é isso? Pelo nome completo de registro de nascimento e a data do seu nascimento. Sim. Então dá para você identificar, é uma ciência de autoconhecimento, a numerologia, né? Então é para você se conhecer, o que você realmente gosta, o que você realmente está fazendo aqui, qual o seu propósito de vida aqui, né, nessa encarnação. Então eu sempre gostei, sempre me interessei bastante. A primeira vez que você teve essa consulta, você despertou para você assim, alguma coisa, eu quero isso daqui mesmo, tal, a fundo, tal? Eu achei curiosíssimo, né? Como que ela sabia? Ela sabia onde eu tinha trabalhado, o meu primeiro emprego. E ninguém soprando nela, nada. Não. E ela não era vidente, nem nada, ela sabia qual era o segmento onde eu tinha trabalhado, sabia como que era a relação com os meus pais, sabia coisas que não tinha como saber. Ela era uma pessoa totalmente desconhecida para mim. E aquilo me instigou mais ainda, a estudar mais ainda. Me interessei cada vez mais. Eu falei, eu quero ser igual a essa mulher. Que bacana. Quero ser igual, ou melhor a ela, quero ser. Foi muito difícil estudar cabala? Não, é uma coisa muito gostosa, é difícil porque tem muita teoria, né? O judaísmo é diferente. É ciência mesmo. É uma ciência também, mas eu acredito que eu, como sou muito curiosa, né, e gosto disso, tá tudo interligado. Todas as religiões, as filosofias estão todas interligadas. Então todas têm significados muito parecidos. Então eu gosto desse tipo de contato. E quando você faz um reestudo, você cada vez encontra novas coisas, né? Mesmo daquilo que você já leu várias vezes, né? Você vai encontrando das entrelinhas mais informações. Sim, mais informações, e cada vez você entende de uma forma diferente. Até no atendimento com o cliente, você vai entendendo o porquê das pessoas serem daquele jeito. Tem muito também de inteligência emocional, a gente tem que estudar essa parte da inteligência para ver o porquê que ela tem se desenvolveu daquele problema, às vezes aquela depressão, uma rejeição, alguma coisa que aconteceu no passado dela, que ela tem alguma coisa que bloqueia agora na vida adulta.
Então é gostoso entender isso, entender o porquê, porque na numerologia ela explica a tendência que você tem para desenvolver tais coisas, né? E aí, em outros estudos mais emocionais, você consegue identificar o porquê que a pessoa realmente desenvolveu aquilo. Entendi. E aí você fica conhecendo um pouco mais do perfil psicológico da pessoa, né? Perfil psicológico. Então, assim, nas empresas, grandes companhias contratam, né, o RH contrata um numerólogo para identificar qual o perfil ideal para trabalhar em determinada área. Eu preciso de um gestor com perfil X, ele tem essas competências, então tem diversos questionamentos, diversos testes que se fazem, mas na numerologia a gente consegue identificar também o perfil ideal para determinado cargo. Não, isso é bacana porque assim, você vê muitos profissionais fazem um currículo brilhante e realmente não mentiu, ele consegue fazer todas aquelas coisas tecnicamente, uma que o papel aceita tudo, né? Mas aquilo lá é basicamente os 20% da ponta do iceberg. Né? Quem ele é verdade. Isso. Né? Aí o comportamental, que é a parte subversa, que de muito tem, que muitas vezes são dispensados por causa do comportamento. Sim. E isso é muito importante. Sim. Né? Porque no início você começa, a pessoa é de uma característica e ao longo do tempo, é que nem casamento, você casa, né, no namoro, tudo bem. Depois de um tempo você começa a ver quem é. Na separação que você conhece bem, né? Pois é assim mesmo. Entendi. E isso daí, até aquelas revistas Planeta, essas coisas você lia também, não? Adorava, isso é interessante. Sempre gostei. Porque trazia até hoje. Aquele Rosa Cruz, você chegou a ler? Rosa Cruz, eu li bastante, maçonaria, meu pai era maçom, né? Tinha bastante interesse, né? O que acontece lá dentro, né? O que tem? Sempre fui interessada nesses assuntos. Legal. O tema de ciências ocultas realmente ele é muito cativante, porque ele é aquele desconhecido, né? E o desconhecido atrai muito bem, né? Mas na verdade é um desconhecido, mas que as respostas estão todas dentro da gente. Exato. Então a gente fica buscando muito fora e as respostas estão dentro. Sim, é verdade. As fronteiras, né, que a gente tem, muitas vezes a pessoa passa a vida toda sem se conhecer. Sem se conhecer. Ou sem ter desenvolvido um potencial que levaria essa pessoa a outro patamar. Isso é bem legal mesmo. Saber o que você pode, né? O que você pode alcançar, quais os desafios que você tem. Você também saber das suas limitações. Eu tenho tais limitações de relacionamento, eu tenho limitação com coisas, com práticas, coisas da organização. Então, não adianta, eu não me dou bem em determinada função também, em determinada coisa. Entendi. Porque quando passa a ser aquela obrigação, que a pessoa acorda de manhã cedo e fala assim, nossa, mais um dia assim lá, aí é muito chato, né? Não está no propósito dela. Quando a gente vê, né? Quando a gente pega um mapa de uma pessoa e a pessoa não está tendo conquistas financeiras, a pessoa não está tendo conquistas no relacionamento, a pessoa não está no momento legal porque ela está realmente em desequilíbrio. Ela não está trabalhando como ela deveria trabalhar, o que ela veio realmente fazer. Ela não está no seu propósito. Então, quando está no seu propósito, tudo funciona, tudo dá certo. Nádia, existe um ano que a pessoa possa consultar o numerólogo, ou sei lá, suponhamos antes aos 18 anos, aí aos 20 e pouco, 40, 50, tem uma data específica que é bom para ela fazer ou não? Pode ser qualquer momento? Olha, depois dos 14 anos, até os 14 anos, a gente fala que a criança ainda está em formação de caráter, do que ela realmente... Crenças, valores. Então, depois dos 14 anos, depende para que ela quer se consultar. Às vezes, que faculdade que eu vou fazer? Eu tenho qual vocação que eu tenho, que aptidões que eu tenho. Então, o numerólogo pode te ajudar. Depois, eu vou casar.
estou no momento certo de casar, estou tendo dificuldade de ter filhos, tenho fertilidade no meu mapa, também são perguntas muito comuns. Tem aquela assim, olha, eu comecei a namorar com essa pessoa aqui. Você acha que ela é boa para mim? Tem isso também? Tem, mas isso não é, isso a gente, o numerólogo não tem como saber, né? Na verdade, a gente só pode abrir o mapa de uma pessoa se ela autoriza. É ética mesmo. Então, eu não posso ficar falando, olha, se a pessoa isso, mas vai para o tarô, no tarô ela pode ter essas respostas. Mas na numerologia, não. Ela é uma ciência para se autoconhecer. O que você pode melhorar, de que forma você pode ser melhor, né, nos seus relacionamentos. Eu faço sinastria de casal. Então, o que na sinastria, o casal vem e fala, olha, já estamos com um problema. Então, ok, daí eu vou analisar o mapa dos dois, e aí a consulta é com os dois, para identificar aonde que está, olha, ela é esse perfil, ele é este perfil. O quanto cada um aguenta a dificuldade do outro, lidar com o problema do outro. Na verdade, assim, é como se fossem duas circunferências, né? Quando une, tem aquela intersecção. Você trabalha a intersecção, né? Isso. Então, assim, o quanto que você... dificuldade todo mundo vai ter numa relação, numa empresa, num relacionamento, num casamento, sempre vai ter dificuldade. Mas o quanto que você consegue ceder e o quanto que você consegue entender as deficiências do outro. Cada um é diferente, cada indivíduo é diferente, tem características, personalidades, sonhos, objetivos diferentes. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro. E eu acho que é muito importante também consultar quando a pessoa começa a entrar em depressão, para buscar um caminho, né? Se alertar depois também, né? A gente consegue identificar no mapa números que têm característica. Então, se você nasceu com determinados números, tem muita tendência a ter depressão. Então, antes que chegue nisso, a gente já pode conversar e falar, olha, você tem tendência para uma depressão, né? Você tem tendência para tais características de vícios, alerta, né? Alertas. Então, assim, tais doenças, o que você pode antecipar para que isso não se agrave no futuro. Que bacana. Tem bastante Ô, coisa. Nádia, e agora com o home office você pode atender à distância, né? Sim, antes era mais no presencial, né? Hoje não, hoje a gente eu atendo totalmente online. Que bacana. Atendo de acordo com o horário agendado do cliente, a gente atende online. Bacana. E eu gravo também a consulta para que a pessoa ouça depois, certo, né, para que ela tenha aquela consulta para a vida inteira. Porque às vezes assim, é muita informação. É muita informação. E a pessoa às vezes está, o estado de emoção dela, Pensa, depois passou, até no mesmo dia ainda lembra. Dali uma semana você começa a perder, né? Mas você vai ouvir daqui 3 meses, daqui 1 ano, você vai falar, nossa, e não é, porque às vezes não cai a ficha na hora. Às vezes você fala, não sou assim, né? Tem gente que é meio reativa durante a consulta. Fala, não, eu não sou assim, nada do que ela falou tem a ver. E aí passando um tempo a pessoa pensa, poxa, realmente, eu tenho essas características, eu faço isso mesmo. Né? Tem muita característica também que a gente desenvolve de desafios com pai e mãe. Que a gente traz da infância, coisas que a mãe que sai para trabalhar o dia inteiro e a criança se sente abandonada. Isso traz características para ela durante a vida adulta. E ajuda a trabalhar esse passado aí, né? Trabalhar esse passado. Ela é uma numerologia terapêutica, na verdade. Tá ótimo. Nádia, nós estamos nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, tá? Trazer essas informações valiosas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas que têm as dúvidas, que gostaria de consultar com você e seus contatos também, por favor. Quem tiver dúvida, quem quiser falar comigo, eu estou no Instagram, Nádia Freitas Numerologia. E quem quiser conhecer seu propósito de vida, acho que é uma ferramenta ideal para autoconhecimento. Ok, obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a Nádia Freitas, numeróloga, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.